Amém, irmãos? Vamos falar todos juntos? Salmo 86, 15. Mas tu, Senhor, és Deus passivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 86, 15. Muito bem, irmãos. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos. Senhor nosso Deus, Pai, quão grande Tu és, ó Deus, quão maravilhoso em todos os Seus caminhos. Tu que habitas os céus, ó Pai, nós Te louvamos e agradecemos por mais esse momento do estudo bíblico. Ó Senhor, abre as nossas mentes, nossos corações, ó Pai, para compreender as grandezas do Seu ser, ó Pai, os atributos da Tua pessoa. Ó Pai, são incalculáveis, inimagináveis, imensuráveis. Não é possível ao homem sondá-los, ó Pai. Não é possível a nós escrutá-los, ó Deus. Mas Tu és grande e poderoso, ó Pai. E Tu te revelaste a nós por meio da Tua palavra. E por meio dela, ó Deus, podemos conhecer um pouquinho de quem Tu és. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo nossas mentes, nossos corações, para que possamos não só compreender quem Tu és, mas ter um relacionamento íntimo, próximo contigo, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Teu nome te peço, Pai. Amém, Senhor. Irmãos, com a graça de Deus, hoje, nós vamos pegar o estudo bíblico num formato um pouquinho diferente. Vou ver se eu consigo trazer várias perguntas aqui para vocês. E vocês com certeza vão responder, porque vocês estão ansiosos por respondê-las, né? Vocês que estudaram bastante, como eu mandei na mensagem segunda-feira, se não me engano, vocês devem ter estudado os atributos de Deus do Pink. Isso aqui é mais velho que a vovó. Tem Conhecendo a Deus do Paul Washer, muitos de vocês devem ter, se não todos. E tem Renovadas, que as irmãs podem também dar um show aqui, falando sobre o Deus paciente. Glória a Deus por isso. Então nós vamos falar sobre o caráter paciente do nosso Deus. E a paciência é uma das excelências do caráter de Deus. E é um tema difícil de se tratar, porque em vários aspectos a paciência, a longanimidade de Deus, ela acaba se confundindo com outros atributos de Deus, como a bondade, a graça, a misericórdia e até mesmo o amor. Então a gente acaba se enroscando um pouquinho, mas graças a Deus, o Senhor nosso Deus levantou homens no passado que nos ajudam a fazer essa distinção. E aí, estudando um pouco mais a fundo, a gente vai perceber o quê? Que como um atributo do ser de Deus, a paciência, ela não deixa de ser uma demonstração de outros atributos. De outros atributos como a bondade, a misericórdia, a graça e mesmo o amor. Então a paciência é um atributo de Deus que abre as portas para que outros atributos apareçam. Ou melhor, invertendo também dá certo. Outros atributos são a porta de abertura para que Deus seja paciente para com o seu povo. Então nós podemos imaginar das duas maneiras, certo? Por ser Deus amoroso, é por isso que Ele é paciente. Por ser Deus paciente, é por isso que nós compreendemos o seu amor, recebemos o seu amor, recebemos a sua bondade, como foi estudado na semana passada, da sua graça, da sua misericórdia. Então a paciência está muito ligada com esses atributos, né? Com esses outros atributos do Senhor. Eu queria ver com vocês, o Paul Washer, no seu livro, esse daqui, Conhecendo a Deus, ele diz que a paciência, juntamente com a graça e a misericórdia divinas, elas são três joias que manifestam o quê? Vocês lembram disso? Quem chegou a ler esse livro aqui? Pesquisar. Olha quanta gente. Senhor amado. Ele diz o seguinte, que a graça e a misericórdia divinas são como três joias que manifestam o amor de Deus.
Mas para nós compreendermos melhor a relação entre esses três amores, esses três atributos, o Stephen Charnock, no livrinho aqui dos atributos de Deus, nos dá uma definição muito boa da relação entre misericórdia e paciência. Alguém lembra o que ele diz aqui no livrinho? Irmãos, quem leu esse livrinho essa semana? Capítulo 12. Você leu, André? William, Camila. Deixa eu voltar um pouquinho atrás então, irmãos, porque eu pensei que não ia precisar, mas vai precisar sim. A proposta, irmãos, desses estudos é nós incentivarmos os irmãos à interação e à contribuição com a igreja. Estão percebendo quando a gente fala que algumas coisas é apresentado para a igreja e a igreja simplesmente releva, simplesmente ignora. E aí a gente percebe o seguinte: conforme o tempo foi passando, esse estudo foi adquirindo um caráter de palestra. Não era esse o propósito. O propósito era que nós, em nossas casas, estudássemos, lêssemos, acompanhássemos, para que nós chegando aqui pudéssemos participar. E não só participar, contribuir com algumas coisas que o Senhor tivesse mostrado e revelado. Desse modo como nós estamos fazendo, isso não é corpo, gente, isso não é igreja. Porque isso aqui agora não é uma pregação, é um estudo bíblico. É um estudo onde todos poderiam participar, inclusive as irmãs. Alguma irmã pegou o capítulo 8 desse livro, essa semana? Alguns de vocês leram a mensagem que eu mandei no grupo, na segunda-feira? Obrigado, Ricardo. Irmãos, para que eu mandei a mensagem na segunda-feira? Aí eu pergunto para vocês, como que nós podemos fazer o trabalho que Deus nos confiou se vocês não se interessam em crescer espiritualmente? O trabalho nosso como pastores, como líderes, como é visto em Efésios capítulo 4, que Deus levantou alguns como apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos. Para que nós estamos aqui então, irmãos? Pergunto eu. Como que a gente pode labutar pelo aperfeiçoamento dos santos, pelo desempenho do seu serviço, como está lá em Efésios, se vocês não querem ser aperfeiçoados? Como que a gente pode trabalhar na edificação do corpo de Cristo, irmãos, se os irmãos do corpo não querem ser edificados? Como que nós podemos trabalhar pela unidade da fé que nós temos no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, se nós não queremos ser amadurecidos à perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo? Não dá. Não dá. Isso mostra que a igreja quer continuar sendo o quê? Como meninos, agitados por todo o vento de doutrinas. Irmãos, a dinâmica da igreja, irmãos, não é essa. Está vendo quando a gente fala que muitos de vocês ainda estão tratando a igreja como vocês tratavam a igreja de onde vocês vieram? Como algo onde você senta, ouve lá a palavra de Deus, ou o estudo, e pega, levanta e vai embora? Não é à toa que uma vez, isso em 2014, eu estava conversando com um rapaz pela internet, e na ocasião estava tentando refutar a teoria da evolução, baseando na lei da termodinâmica, e conversando com o rapaz. Esse tem um versículo, ele falou assim: você é crente? Eu falei: sou, graças ao Senhor. Então não é à toa que você está tentando refutar a teoria da evolução. Você viu com esses seus argumentos que você adquiriu na escolinha dominical,
Qual que é o pensamento que as pessoas têm a respeito do crente? O crente defende a sua fé baseado no quê? Na escolinha dominical. Senta, ouve, falar do quê? De bondade, de fidelidade, de paciência, levanta, vai embora. E tem alguma base para isso? Não tem base. Por quê? Porque não estudou. Senta e fica só ouvindo. Irmãos, isso aqui é estudo bíblico. Quando se fala de estudo bíblico, precisa do quê? Da participação de todos, irmãos. Qual que é o objetivo da igreja, irmãos? Qual que é o objetivo de um estudo como esse? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Está vendo isso? Não. Agora pergunto, para os irmãos que nós temos, inclusive, incentivado vocês estudarem, os irmãos Tiago, irmão Celso não está aí, o Wesley, cadê o Wesley? Osni, Edmilson, cadê Edmilson? Edmilson. Vocês fizeram o estudo bíblico de vocês ontem? O estudo do... Vocês leram? E aí a gente acaba perdendo o alvo da igreja, o foco da igreja. Aí vocês estudam um estudo separado, glória a Deus por isso, é muito bom vocês estarem reunidos estudando. Mas e como igreja? E aí o estudo da igreja, do corpo, onde todos podemos estar nos auxiliando, nos ajudando. Onde nós vimos agora há pouco que o nosso objetivo é o quê? Exortarmos uns aos outros para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Cadê? Aí eu pergunto, cadê? Reconheço, irmãos, que uma parte do problema também é nosso. A gente acabou, eu, o William, até o mesmo Ricardo, acabamos nos empolgando e levando esse estudo aqui para uma espécie de palestra, digamos assim. E cada vez menos irmãos foram participando com perguntas, ou até mesmo com acréscimos naquilo que estava sendo dito. Mas, irmãos, o fato de vocês não terem lido nada, irmãos, depois de ter sido mandado uma mensagem falando, leiam livro tal e livro tal, para vocês se prepararem para o estudo. E aí agora eu tenho aqui um monte de pergunta, para quê? Para eu mesmo responder. Cadê o crescimento da igreja? Cadê o crescimento do corpo? Graças ao Senhor que o assunto é de paciência. Porque senão, o certo era parar isso aqui agora e falar assim, ó, vocês estudem para a semana que vem. Porque, sinceramente, irmãos, é assustador. Acontecer isso em escola, como já aconteceu várias vezes comigo, como sendo professor, é uma coisa. Agora, acontecer na igreja, onde vocês estão aqui, para quê, irmãos? Para que nós estamos aqui? Isso não é para conhecer mais de Cristo. Isso não é para crescer no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Deus. Para quê? Para quê? O que fala em Oséias? Abram comigo em Oséias. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a tua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso,
Como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. E eu digo para vocês, irmãos, nós estamos nos esforçando para fazer os irmãos compreenderem as riquezas da grandiosidade que nós temos em Deus. E cadê o retorno, irmãos? O meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Entendimento. Nós não estamos conhecendo o Senhor Deus. Nós estamos nos propondo, então, como igreja, a apresentar ao Senhor Deus os atributos dele e qual o interesse da igreja por quem Deus é. Qual o interesse da igreja por quem Cristo é? E como que a gente pode dizer que a gente ama a Deus? E como que a gente pode dizer que a gente tem um alvo? Só um alvo que é Cristo. Irmãos, a gente começa a viver agora no campo, a agir no campo, a trabalhar no campo da hipocrisia. A gente começa a trabalhar no campo agora da... Por que nós estamos aqui? Para analisar, irmãos, por favor. Parem para analisar o porquê que vocês estão frequentando a igreja, irmãos. Por que nós frequentamos a igreja? Por que nós estamos aqui? É para sentar, ouvir e sair fora? Se é isso, vocês explicam para a gente, porque aí a gente muda o processo. Não vamos mudar não. Não vamos porque vocês estão errados. Somos nós que devemos manter a verdade. Agora eu queria falar sobre aqui o Stephen Charnock. Qual a definição que ele faz sobre paciência e a distinção entre paciência e misericórdia? Não dá para falar, irmãos. Agora, quando Paulo chega no capítulo 20, abram comigo. Capítulo 20, versículo 27, 26. Nós já lemos várias vezes esse capítulo com vocês, tratando sobre o momento de conversa que Paulo teve com os presbíteros de Éfeso. Atos, capítulo 20. O momento que ele teve de conversa com os presbíteros de Éfeso e a despedida deles. E aí, quando ele está no meio da despedida, ele fala em Atos 20, versículo 25: Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí Paulo fala: atendei por vós. Atendei por vós. Irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. O que o Senhor tem feito por nós, conosco, e quando eu falo conosco, eu falo comigo, com o William e com os demais irmãos da liderança, é justamente sentir esse peso aqui de levar para vocês todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. Então, estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque tudo que o Senhor tem nos mostrado, nos revelado e aberto para nós temos exposto para vocês. Coisas que, inclusive, comprometem a nós mesmos. Quantos pastores que eu já não conheci? Que aquilo que a palavra que comprometia ele não levava para o povo, não, porque ficaria evidente o pecado dele. E nós trazemos palavras que comprometem a nós, palavras que evidenciam o nosso pecado, nós trazemos para vocês. Atendei por vós. Eu jamais imaginei que eu diria isso numa igreja, mas
Enquanto professor eu falava. Fui professor de curso pré-vestibular. Você vai fazer o vestibular, não é você, não sou eu que vou fazer não. Eu estou te orientando aqui. Se você que vai fazer. Então corra atrás, se vira, dá seus pulos. Agora falar isso numa igreja, irmãos, é complicado. Não sou eu que vou lá carimbar a entrada de vocês no céu, não. Eu vou falar, ó, tá aqui. Irmãos, nós estamos nos colaborando uns com os outros, irmãos. Nos auxiliando uns aos outros. Como que nós podemos caminhar desse modo? Um modo onde nós não estamos caminhando juntos. Ou pior, juntos na mediocridade. Diante do que eu fiz, irmãos, eu acho que eu vou ter que fazer isso mesmo. Diante do que foi feito aqui, não dá. Se eu for ter que ficar perguntando e respondendo todas as perguntas, não vai ter condições. Acho que a melhor coisa é a gente fazer isso. Os irmãos leiam. Por favor. Primeira coisa. A mensagem no grupo do WhatsApp, porque senão a gente não tem por que ter grupo. Vou ser bem sincero para vocês. Para que a gente tem grupo no WhatsApp? Depois que os irmãos leem a mensagem do WhatsApp, aí os irmãos leiam o capítulo 12 dos atributos de Deus, capítulo 8, renovadas, e capítulo 30, a paciência de Deus, para quem tiver esse livro. E entenda, irmãos, que o esforço nosso, apesar de ser grande, ele não é suficiente. Porque o período de tempo que nós temos é muito curto para abordar todos os aspectos de um tema como esse. Como foi muito curto para o pastor Uino, por exemplo, no domingo passado, abordar todos os aspectos que diziam respeito ao tema que ele trouxe. Como foi também para o Ricardo, como tem sido para nós. É muito grande. Nós temos menos de 1 hora, nós temos cerca de 40 minutos. Então a ideia é que os irmãos estudando, os irmãos analisando, os irmãos pesquisando, os irmãos possam tornar o assunto rico. Enriquecer o assunto uns com os outros. Para que nós possamos participar todos do mesmo aprendizado. Então, amados, que hoje fique com uma exortação. E que pelo amor do nosso Senhor, irmãos, por favor, mudemos o nosso estilo de vida. Para um estilo de vida que busque conhecer mais de Cristo. Porque isso evidencia algo muito ruim, irmãos. Uma igreja sem saúde espiritual. Igreja bíblica, irmãos, não se faz de pregação bíblica. Igreja bíblica se faz de membros bíblicos. Se vocês não forem bíblicos, não tem igreja bíblica. Aqui, a palavra ser bíblica, a gente acessa a internet, irmãos. Eu e o William para de fazer pregação. Coloca a internet aqui no telão para vocês, ó. Pregações para vocês. Tem um monte de pregação bíblica, então, um monte. Nós estamos querendo uma igreja bíblica, não uma pregação bíblica. Lógico que para ter uma igreja bíblica, precisa de pregações bíblicas. Agora está tendo pregação bíblica, não está tendo igreja bíblica. O que está acontecendo? Então, irmãos, que a gente possa ir para casa agora, orar diante do Senhor, se arrepender da nossa vida, do estilo de vida que nós temos levado, e pedir que o Senhor nos guie para a glória do nome dEle. Amém? E valorizem o corpo, a igreja. É aqui que o Senhor tem nos movido, para andarmos juntos. Os estudos fora são ótimos, muito bons, como também são bons culto doméstico, como também são bons momentos de meditação nas suas casas, é fantástico. Quer chamar os irmãos para apoiar na sua casa também participar do culto doméstico? Faça isso. Mas a igreja, irmãos, igreja, vocês não estão tendo noção de corpo, da ideia de todos caminharem juntos, andarem juntos, crescerem juntos. Senhor, até quando a gente vai ter que falar isso? Até quando? Até quando? Que a semana que vem, então, o Senhor nos abençoe, irmãos, e nos guie nos estudos da sua palavra. Amém?